A morte de 2 pessoas em Londrina não ficará presa. Ela foi condenada pelas mortes, mas numa pena que permite que trabalhe ou estude durante o dia e só vai passar a noite na cadeia. Isso não de forma imediata, até porque tem uma etapa de recursos, tem muito chão pela frente para que essa pena passe a ser cumprida. Vanessa Navarro, de volta ao vivo no nosso Meio-Dia Paraná. Quais são os próximos passos? O que vem por aí? Pois é, Alberto, exatamente. Daqui para frente, né, ainda tem muito tempo, né, para essa análise da justiça com relação aos recursos que os advogados podem impetrar, tanto a defesa, que pode, claro, pedir a redução da pena, quanto por parte da acusação, que já avisou que vai recorrer, tentando, né, aumentar essa condenação. Isso pode demorar bastante tempo, essa primeira decisão foi em primeira instância e a ré vai poder recorrer em liberdade, isso foi permitido a ela pela justiça, então por enquanto Daiane Freire não irá para a prisão. Esse é o desfecho, né? O primeiro desfecho, a primeira conclusão, em primeira instância, como eu comentei, desse caso que foi um dos acidentes com morte de maior repercussão aqui em Londrina nos últimos anos. O caso que ocorreu há 4 anos, né, em maio de 2018, na Avenida 10 de Dezembro, um acidente que foi gravado por câmeras de segurança, em que 2 homens em uma moto, parados num semáforo, foram atingidos pela motorista Daiane Freire, que vinha de carro, segundo apontou a perícia na época, em excesso de velocidade com relação ao máximo permitido na via e também num estado de embriaguez, motivo que inclusive chegou a levá-la à cadeia. Mas ela foi solta depois e desde então aguardava, né, respondia primeiro às investigações e depois ao processo em liberdade. Nesse acidente morreram Jean Goulart Camargo, de 26 anos, e Eliede Santos Oliveira, de 42 anos. A gente mostrou por várias vezes nesses 4 anos aqui no Meio-Dia Paraná os apelos da família por justiça, né? Claro, foi um crime que arrasou aí, um crime, desculpa, né, julgado agora pela justiça, esse caso que arrasou essas 2 famílias. E enfim, agora chegou então esse veredito, o júri concluiu que Daiane Freire foi culpada por duplo homicídio simples com dolo eventual. O dolo eventual, né, que tem sido um enquadramento relativamente comum nesses casos, em que se entende que a pessoa pode não ter tido a intenção de matar, mas que assumiu o risco de que uma conduta dela causasse a morte de outra pessoa. No caso, como a gente mencionou, né, que foi apontado aí na acusação, justamente a questão da embriaguez e do excesso de velocidade. A Daiane Freire falou ontem, prestou o depoimento dela à justiça durante o tribunal do júri e relembrou o momento do acidente. A gente separou um trecho para vocês, ela que não deu entrevistas, né, durante esse tempo, então a gente pode ouvir a versão dela que ela deu ontem no tribunal do júri. Confira. Eu não vi ninguém na minha frente, né? Eu só lembro da pancada e eu caí em si. Eu desci do carro, eu vi uma pessoa no chão e eu fui prestar socorro. Aí nisso chegou o rapaz do posto, dele foi e falou pra mim: Daiane, tem mais de uma pessoa. Eu já estava nervosa com aquela situação, eu entrei em desespero de ver. Daí eu fui prestar socorro, daí foi chegando muita gente, eles falaram: é melhor não mexer, porque a gente não sabe o que aconteceu. Você tinha consumido bebida alcoólica? Sim. O quê? Cerveja. Tomei acho que 2 latinhas de cerveja. Bom, a partir do veredito do júri, então, de que Daiane Freire foi culpada por homicídio com dolo eventual, a justiça estipulou uma pena de 7 anos, 6 meses e 12 dias. Conforme o Alberto falou, né, vamos relembrar, essa pena foi estipulada, mas para regime semiaberto, ou seja, a ré pode sair durante o dia para estudar, para trabalhar, retorna à noite para a cadeia. Por enquanto, pode recorrer em liberdade. A gente conversou, claro, com a defesa dela para saber qual é o próximo passo e os advogados informaram que vão ler a íntegra da decisão para tomar as próximas decisões, definir o que vai ser feito. A gente tem uma entrevista também com um dos advogados que representou Daiane Freire. Desde 2018, eu busco a desclassificação de homicídio com dolo eventual para homicídio culposo, tá?
O Conselho de Sentença acatou a tese do Ministério Público, acolhendo o dolo eventual, no qual a senhora Daiane foi condenada a uma pena de 7 anos e 6 meses, em regime inicial semiaberto, podendo recorrer dessa pena em liberdade. Após termos acesso à integralidade da sentença e pontuando que ocorreram algumas intercorrências no curso desse júri, que no entendimento deste advogado nulificam o ato, nós ponderaremos essas situações e decidiremos se iremos ou não recorrer da referida sentença. Bom, o júri começou ontem, né, por volta das 9 da manhã, terminou no final da tarde, então foi um julgamento bastante extenso. A defesa diz que considerou positivo que a justiça tenha, né, reconhecido, que o júri tenha reconhecido o dolo eventual, mas avisou que vai recorrer da decisão. A gente também tem aí a fala do advogado que auxilia a família das vítimas sobre qual deve ser o próximo passo também. Foi positiva porque o corpo de jurados, após cortejar os elementos trazidos pela acusação e da defesa, eles entenderam que a Daiane ela agiu com dolo eventual, sendo ela condenada pelos 2 homicídios praticados com um veículo automotor. A família pediu para eu recorrer, principalmente pela dosometria da pena, que eles acharam muito baixa, por ser 2 vidas ceifadas, e também para que seja reconhecido aí o dano mínimo, né, para reparar aí o ato ilícito praticado pela ré. A pena está dentro do que determina o processo penal. Nosso sentimento de impunidade é que mata e vai responder em liberdade. Isso aí que destrói todo o sistema democrático e nós temos que rever aí o que está determinando a lei. Mudando a lei, com certeza o Poder Judiciário vai conseguir dar penas maiores e com início de pena no regime fechado. Tá aí, então, a manifestação, né, das duas partes, tanto da defesa quanto da acusação. Esses recursos, agora a próxima instância é o Tribunal de Justiça, então vai poder analisar tudo isso. A pena só deve ser cumprida, né, por enquanto, quando houver o trânsito em julgado, enfim, quando terminar todo esse processo, como o Alberto comentou logo no início, né, isso pode demorar um tempo. A gente vai atualizando tudo, fazendo passo a passo. E interessante notar, né, Alberto, essa questão do dolo eventual, ela tem sido um enquadramento até relativamente frequente em acidentes, porque se entende, então, que algumas condutas adotadas por motoristas no trânsito, elas oferecem um grande risco de terminar realmente com a morte de outra ou outras pessoas como consequência. E, mais uma vez, neste caso, foi também o entendimento do júri em primeira instância, né? Apesar de ser um acidente, foram vários fatores envolvidos ali, o fato da embriaguez ao volante, e isso, claro, acaba pesando na pena. A família queria uma pena até maior, mas os jurados entenderam dessa forma e agora cabem os devidos recursos. Obrigado a Vanessa mais uma vez.